Mas é aquela música, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Você conhece, amor? Não. Eu canto muito a minha sogra. Mas assim, incendeia, Senhor, a minha sogra. Incendeia, que ela me chateia. Incendeia, Senhor, a minha sogra. Faz ela acordar. Feliz, ela quer mostrar o meu amor. Eu amo muito a minha sogra. Amo tanto a minha sogra, eu não estou no computador hoje, vocês poderiam ver. Eu estava muito grande de vírus no computador, desativo com vocês. Muito, né? Meu computador perdia, backup, já era tudo. Eu não podia perder esse trabalho profissional. O que eu fiz, rapaz? Comprei o melhor vírus, botar fora da minha foto. Começou, nunca mais me vi. Vocês estão vindo para fazer a brincadeira. Mas eu juro que é verdade, nunca mais eu vou ouvir. Bom, voltando aqui. Agora eu vou pegar o texto aqui, quando ele falou, eu vou mais deixar, eu não tenho a passagem mental ainda. Então eu tenho que pegar aqui para fazer a cola aqui. Política. A palavra tem origem no tempo em que os gregos estavam organizados em cidades-estados, chamadas polis. Os gregos queriam organizar a sociedade, e então eles organizaram a sociedade em cidades-estados, as chamadas polis. Nome do qual seriam as palavras, vou falar agora, politiquês e políticos, os cidadãos que pertencem aos cidadãos, que estenderam seu partido de conhecimento, olha, esse cara muito genial. Políticos, e chegaram às línguas europeias, né? Porque eu sou um francês, né? O famoso é o outro eu, né? E eles moderam através de francês político, que em 1265 já era definido esse idioma como ciência do governo do Estado. Mas, em termos política, ele, na sua centralidade, ele diz algo muito mais para cada um de nós. A política, ela indica os procedimentos relacionados à polis e ao Estado, e ao ser político, isso é, ao cidadão que exercia a política, isso é, cada um de nós que vive nas cidades-estados, como eles diziam, as polis, nós somos seres políticos, porque vivemos nas cidades-estados. E cada um e cada uma que trabalha pela construção do bem comum, do reino de Deus, pela construção da justiça, da paz, do amor, seja lá como você queira chamar, cada um desses seres é um ser político ativo. Porque ser político basta se morar numa cidade. E eu quero que diga ao mundo, não mora numa cidade. Cada um de nós, eu não sou político, mentira. Tu entende, como eu entendo de grego, latim, troiano, cada um de nós é um ser político, cada um de nós vive na cidade, cada um de nós, principalmente, que trabalha pela cidade, que trabalha pela transformação, e pela construção, pelo assunto e pela pergunta, é o ser político. Então, tira essa da sua cabeça de olhar a política como nós fazemos. Eu estou fora, eu quando nasci político, você está mais tempo que você imagina. E eu conto uma história, eu tinha uma criança, que quando ela tinha 10 anos, ela queria mudar o mundo, ela não conseguiu. Quando ela tinha 20 anos, ela queria mudar o seu país, ela não conseguiu. Aos 30 anos, ela queria mudar o seu estado, não conseguiu. Aos 40 anos, adulta, obviamente, né? 60 anos antes do ano, né? Ela queria mudar, falei, mundo, país, estado, ela queria mudar a sua cidade, não conseguiu. Aos 50 anos, ela queria mudar o seu bairro, não conseguiu. Aos 60 anos, você conta as fotografias. Aos 60 anos, ela queria mudar a sua igreja, a sua religião, ela não conseguiu. Aos 70 anos, ela queria mudar o seu grupo, não conseguiu. Aos 80 anos, ela queria mudar a sua família, ela não conseguiu. Aos 90 anos, 100 anos mais novo que o ano, né? Aos 90 anos, ela percebeu, ele percebeu, que se ele tivesse mudado a ele mesmo aos 10 anos, ele teria conseguido depois mudar a sua família, o seu grupo, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Cada um de nós tem que perceber que a mudança começa em nós. Quem que Gandhi dizia? Seja você a mudança que você quer no mundo. Qual é a obra de Gandhi? Uma resistência inicialmente pessoal.
Faz a grande revolução porque ele pessoalmente decide enfrentar o regime com a paz, com amor, com fraternidade. Alguns dizem, né, que depois de Jesus, a paz estava triste. E aí nasceu grande. Alguns dizem que depois de Jesus, a pobreza estava órfã. E aí nasceu Francisco de Assis. Alguns dizem que a resistência contra a luta armada e contra o preconceito estava triste depois da luta de Jesus ter sido ressuscitado ao céu. E aí nasceu Mandela. Alguns dizem que a luta pela inclusão e pela unidade das religiões estava triste depois da morte de Cristo. E aí nasceu Martin Luther King. Hoje o mundo tem muitas tristezas. E nós nascemos para fazer com que essas tristezas não continuem a prevalecer. Porque os prevalecidos, os imperadores do mundo, os dominadores, eles continuam prevalecendo. E nós temos a palavra de Deus que foi dita: levantou o trono os poderosos, exaltou os humildes, acolheu a Israel, lembrado de sua misericórdia, derrotou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Deu bem aos famintos. Deu justiça a ser justiçado no final. O que é justiça? Dar a cada um que é seu direito. O ser humano tem direito à comida, sim ou não? Sim. O ser humano tem direito à educação, sim ou não? Sim. O ser humano tem direito à saúde, sim ou não? Sim. O ser humano tem direito a ser amado, sim ou não? Sim. O ser humano tem direito à dignidade, sim ou não? Sim. Ninguém tem direito a isso porque nós não cometimos essa realidade. Ainda tem gente que sofre com isso, porque nós ainda não participamos ativamente com os seres políticos que aprendemos que somos esses seres políticos. O homem é um animal político, dizia Aristóteles. Cada um de nós é um animal racional e político. Cada um de nós tem seus instintos que nos lembram os animais racionais. E muitas vezes eles prevalecem sobre o nosso raciocínio. Muitas vezes nossos instintos, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso preconceito. Lembra daquela cena, né? Triste cena, mas muito marcante, quando o Roberto Jefferson sentado, olhou para José e disse: eu sabia o que significava aquilo, né? Se era uma paixão ou se era um ódio. Ele olhou para José e falou: você me relembra, me traz, me inspira os meus instintos mais primitivos. Não sei se era amor ou ódio. Ele não entendeu tudo direito. Então, por favor, um validor ali. Mas os instintos mais primitivos que ele queria dizer são instintos que muitas vezes nos fazem fazer o que é mal, ou nos fazem nos omitir diante daquela realidade que é boa. E aí nós precisamos diminuir e calar um pouco mais esse animal emocional que habita dentro de nós, pela nossa cultura, pelo nosso entendimento, pelo nosso pecado, pela nossa origem, por algum seja for, e que ele seja, como Aristóteles quis trazer para nós, esse animal racional, que é um ser político e que trabalha pela construção do ser. A política é a arte de guiar ou influenciar o modo de governo pela organização de um partido político, pela influência da opinião pública e pela aliciação de eleitores, já dizia Bonifácio. Então a política é uma arte que precisa ser exercida por cada um de nós. A minha esposa é bailarina. Ela dança. E eu sou professor de balé também, percebeu? Né? Eu sou garoto aqui, eu já sou velho, né? Eu chego que eu faço muito botox. Desde depois ele cai com a barriga, né? Aí fica com a barriguinha assim. Mas a minha esposa é bailarina, então eu sou da área da cultura, da dança, da arte. E eu que transito tanto no meu trabalho quanto na minha relação de vida e pastoral com a relação política, com a relação de mandato, com a relação partidária, eu vejo também no meu trabalho uma arte. O estabelecimento da cultura é estabelecimento da felicidade.
E a política é uma forma também de estabelecimento da felicidade. A política é uma forma também de dar a cada um que é seu direito, de organizar o Estado ao ponto de que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam importantes, se sintam queridas e se sintam partícipes de um processo, partícipes de uma transformação da realidade, partícipes da democracia, partícipes do republicanismo. A nossa Constituição, no seu primeiro artigo, ela diz que o poder emana do povo. O poder vem do povo, nasce do povo, cresce do povo. É o povo que é o detentor do poder, não é o secretário, não é o senador, não é o presidente, não é o parlamentar, não é o juiz. O poder é do povo. O problema é que nós permitimos que a representação seja substitutiva. O que significa isso? Nós permitimos que o outro nos substitua. Não é esse o princípio nem constitucional. E olha que a lei constitucional é uma lei que, ao ponto de vista das pessoas mais libertárias, é uma lei conservadora. E olha que a Constituição, ela pega nos seus princípios a substituição do poder. Isso é, você não é isento do seu poder quando você representa, pelo contrário, ele apenas te representa. E a representatividade, ela pode ser anulada. E nós temos o direito ao voto e ao veto dessas pessoas. Precisamos exercer isso melhor. Precisamos mexer naquela caixa preta chamada poder judiciário. Precisamos mexer no legislativo. Mas como é que nós vamos mexer nisso quando nós percebemos que nós somos seres políticos? Quando nós percebemos que nós podemos trabalhar na transformação da sociedade e na construção de Deus? Paulo VI, Papa Católico, dizia: precisamos construir a civilização do amor. Quando é que vamos começar pelo menos esse trabalho? Isso aqui já é o belíssimo. Já belíssima história de realizar. Nós precisamos mais. Porque o mundo precisa mais. Porque a sociedade precisa mais. Porque a igreja precisa mais. Porque a igreja católica precisa e como precisa mais. Quando nós vamos tirar os padres, os bispos, o Papa, eles não passam. Vamos tirar o pastor, vamos tirar o rabino. Vamos esperar o ayatolá? Não. Vamos nós para essa transformação e levar Jesus para essa transformação. Se Jesus chegasse lá para a vitória, tudo o negócio, vamos começar a transformação, fala para a paradinha lá para boa, vai ser muito legal, a gente vai dividir o bem, vai ser um negócio. É negado. Então a música, na igreja, diz assim: Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Deus jamais está morrendo para salvar. A morte de Jesus é consequência negativa do seu plano. Ou se acha que ele brigou lá no fim. Olha, eu vim trazer a mensagem de amor para todos. Eu vim para trazer vida de plenitude, a igualdade, é a partilha, é isso que nós vamos fazer. Aí todo mundo chegou: não, beleza, aceitamos isso. Aí eu disse: não, mas eu quero morrer, eu adoro. Não. É negar que o seu plano de salvação para a humanidade é constituído preso político, é condenado, é julgado e é morto. É a realidade do Cristo. Assim como tantos homens que foram também julgados e mortos. Assim como tantos mártires da causa, os negros, assim como tantos mártires da causa das mulheres, assim como tantos mártires da causa da construção do bem comum, da justiça, da sociedade. Tantos e tantos homens e mulheres foram assassinados, assim como Cristo foi. Assim como ele foi. Para nós cristãos, nós respeitamos a opinião de todos, o nosso Cristo foi crucificado até justiça. Essa é a única diferença. Mas outros tantos mártires que igualam ao sacrifício de Cristo foram dando a sua vida. Se creres em mim, farás obras que eu faço, e para obras ainda maiores, ainda maiores. Ele disse isso, não foi eu. Agora tem uma coisa que eu me lembrei aqui, que tem a ver com